Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Miranda, sou fisioterapeuta e hoje a gente vai trazer aqui no canal Profissão Mais Saúde um vídeo sensacional com dois médicos de uma vez só contando a experiência deles. Mas antes da gente falar sobre o vídeo e eu mostrar para vocês, eu quero pedir, entra no canal, se inscreve, deixa o seu joinha pra gente que a gente vai entender que vocês estão gostando dos vídeos e mais importante, deixa o seu comentário. É com eles que a gente vai conseguir entender quais são as dúvidas e as necessidades de vocês, ok? Conto com vocês e vamos pro vídeo. Então é isso, é importante você se encontrar naquilo que você gosta, porque a partir do momento que você gosta do seu trabalho, ele não é mais trabalho para você. É prazer, É exatamente. prazer. E a gente não pode esquecer da importância de todos os adjuvantes que estão junto com a gente nessa jornada, que são os enfermeiros, os circulantes de sala, os fisioterapeutas para o nosso pós-operatório, enfim, os técnicos, os auxiliares, todos eles, os instrumentadores, todos ajudam a gente, de aparelho, Você falou, tá bom, tem que frisar, entendeu? É o canal. A gente... Eu sempre preciso perder o que eu ia falar. Agora continua você. Não, a multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade é importante. Agora você vai ficar prudente. Agora a gente tá escrevendo. Vai ter que evitar tudo, vai dar trabalho. Oi, gente. Meu nome é Bárbara. Eu sou médica anestesista. Quero agradecer imensamente o convite do Márcio para falar nesse canal aqui, Profissão Mais Saúde, para contar um pouquinho da minha história e o Luiz vai contar dele também, de como a gente resolveu ser médico e chegou até aqui, né? Eu nem me lembro quando que eu resolvi ser médica, porque é uma coisa que, sei lá, nasceu comigo e eu sempre quis. Não me lembro o dia exatamente que falei quero ser médica e vou escolher por isso. Não, sempre me encontrei nessa profissão e estudava numa cidade do interior de São Paulo, que é Ribeirão Pires, né? Fui fazer o colegial fora dessa cidade e vim fazer o cursinho em São Paulo. E foi uma fase bem difícil, porque o cursinho é bem concorrido. Fiquei 1 ano e meio no cursinho e aí prestei vestibular. No primeiro ano que eu fiz o cursinho, prestei vestibular para 10 faculdades, tanto federais, estaduais quanto particulares, e não passei. Então permaneci mais 6 meses e aí ia ter um vestibular na metade do ano. Algumas faculdades são semestrais e aí prestei esse vestibular e passei na Faculdade de Medicina de Teresópolis, no Rio. E tinha esse problema que depois foi bom, que foi uma faculdade fora de São Paulo, longe da minha família. Me mudei para o Rio, fiquei lá 6 anos fazendo a Faculdade de Medicina. Quis fazer de todas as especialidades possíveis já durante a faculdade, eu pensava em tudo, nunca pensei em cirurgia, pensava sempre na área clínica. Quis ser de tudo, quis ser endócrino, reumato, cardiologista, gastro, saí da faculdade perdida. Quando eu me formei na metade do ano também, e tive esse período de 6 meses para pensar o que eu queria. Resolvi optar por fazer clínica médica, que seria um leque que eu poderia abrir para outras especialidades clínicas, né? E aí iniciei o ano seguinte mais 1 ano de cursinho, então terminei a faculdade, fiquei 6 meses trabalhando e o outro ano fazendo cursinho. No cursinho, pensei várias vezes se era a clínica que eu queria mesmo. Foi uma fase difícil também, porque é muita cobrança, a gente se cobra, a gente olha para o lado e tem diversos concorrentes. E no final desse ano que eu tinha que me inscrever para a prova de residência, eu cheguei a me inscrever para a clínica e de última hora me reinscrevi para fazer anestesia. Acabei prestando 5 provas de residência só no estado de São Paulo e passei no servidor público estadual. E comecei a residência lá em 2009, me encontrei naquilo que eu
que eu fazia, graças a Deus, acho que na hora de colocar o X para clínica, eu mudei para anestesia, foi bom, foi ótimo. Fez o X certo. Essa depois você coloca em preto e branco, tá? Fez o X certo, depois a gente comenta. Porque a minha profissão, eu acho que para mulher é uma profissão bem interessante, porque a gente anestesia e fica do lado do paciente, observando o paciente durante uma cirurgia que às vezes pode até ser longa e a gente fica sentado, a gente tem um pouco mais de qualidade, né, no trabalho, não precisa ficar de pé por horas e enfim, igual o cirurgião. E eu tenho uma flexibilidade de horário grande também, o que às vezes não é tão bom, porque tem plantões que eu faço que são plantões de 12 horas. Alguns hospitais me permitem fazer plantões de 6. E cirurgias particulares que podem ser curtas e podem ser longas, e depende do horário que elas começam e terminam, né? Então, tem um pouco dessa flexibilidade de horário que eu acho bom para a mulher que quer ter filho, que quer fazer suas coisas, cuidar da casa também, enfim. Que hoje em dia a gente é multiprofissional, incluindo as tarefas do lar. E foi isso, estou muito feliz, muito realizada na minha profissão, graças a Deus eu fiz o X certo mesmo. Agora o Luiz vai contar um pouquinho da dele. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Luiz Gustavo, sou marido da Bárbara, sou médico, cirurgião, fiz a subespecialidade de urologia, que cuida de doenças do trato urinário. E voltando lá na pergunta, né, como que a gente decide uma profissão? Eu acho que antes de decidir fazer medicina, como que a gente decide fazer uma profissão? Isso é muito difícil. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega que é bucomaxilo e que falou uma coisa muito pertinente, que a partir da segunda década de vida as pessoas têm que decidir muitas coisas, né? Sobre o que vai fazer para a vida toda, e isso é muito difícil decidir, né? E leva ansiedade nas pessoas. Mas eu acho que o mais importante é você ver aquilo que você se sente mais feliz em fazer na sua vida, no seu dia a dia, né? E eu acho que eu sempre fui uma pessoa de querer cuidar dos outros, né? E eu acho que isso me levou, primeiro, a definir a grande área, que era a área da saúde. Né? Temos as exatas, as humanas e a saúde. Então, eu defini para a saúde por conta disso, eu queria cuidar. Não que nas outras você também não possa cuidar de pessoas, pode, né? Mas eu primeiro defini por aí. Pensei em fazer biomedicina, para cuidar para fazer pesquisa, enfim, de células, de vacina, para medicação, pensei nisso. Depois eu pensei em ser dentista, porque eu adorava coisas delicadas, instrumentos delicados, e quando era criança eu montava brinquedo, brincava de desmontar brinquedo, então senti esse interesse. Mas depois eu mudei e fui para medicina, porque eu achava mais abrangente parece que o cuidar era muito mais intenso. É engraçado que nós dois não temos médicos na família, Não assim, que temos nos médicos na família, influenciassem ninguém. a fazer Exatamente, medicina, né? exatamente. É uma coisa que acho que nasce com a É gente verdade. mesmo. Eu acho que os meus pais influenciaram um pouco, porque Mas se você não quisesse, nunca você sim, teria sim, feito, sim. né? Meu pai dizia para mim que ele quase prestou medicina, porque ele gostava muito de estudar medicina. Ele me deu livros e algumas coisas a mais relacionadas à área da saúde quando eu era mais novo. Mas enfim, eu acabei decidindo fazer medicina. E na graduação, na medicina, a gente passa por um período de teoria, e depois a gente vai para a prática, né? Apesar de que tem algumas faculdades que tem algumas diferenças na metodologia do ensino, que já começa na prática desde o primeiro ano. Na minha era, e acho que até na sua, a metodologia era tradicional, era 4 anos de aulas teóricas e depois iríamos para a prática, né? E foi no 5º ano de medicina que, quando a gente começa no hospital,
eu decidi fazer por cirurgia, né? Tem essas grandes também decisões dentro da medicina, a área clínica, né? A área cirúrgica, Aí ginecológica ou ortopedia? Tem essas pediatria, pediatria também. Mas Tem enfim, essas divisões. mas assim, grande, de uma forma grande, é clínica Ou ou cirurgia. cirurgia, né? Mesmo que seja radiologia, oftalmologia, apesar de que oftalmologia você tem uma parte cirúrgica, Sim, ortopedia você tem uma sim, parte sim, cirúrgica, mas sim. assim, você tem essa clínica ou cirurgia, né? Isso. E aí eu defini por cirurgia porque eu gostei. Eu lembro do primeiro paciente que eu vi no hospital, era um pós-operatório de um apendicite. Então, um paciente teve a doença, é, foi diagnosticado no hospital, operou, resolveu, vai de alta. Adorei isso. Como se fosse simples, né? Resolutivo. Assim, né? E aí foi por isso que eu defini fazer cirurgia, porque eu gostava dessa resolutividade. E aí depois, dentro da cirurgia, da residência de cirurgia, acabou a graduação. Presta-se uma prova para fazer a especialidade, que aí você define pela área cirúrgica. Eu fiz cirurgia geral, que é um pré-requisito para outras subespecialidades cirúrgicas. Na cirurgia geral foi quando eu defini fazer urologia, exatamente porque eu gostava de tecnologia, gostava de instrumentos delicados, e a urologia é uma especialidade que tem isso. E também pelo fato de eu gostar de clínica. Eu gosto dessa parte de fazer a clínica, né? Que a urologia permite isso. Ele tem muita paciência, muito mais do que eu. A multidisciplinaridade, eu acho que abre um leque para as pessoas entenderem qual é o papel de cada uma e que é importante em todo o contexto. Então, as pessoas podem se encontrar numa profissão como enfermeiro, como auxiliar, como instrumentador, como técnico de enfermagem ou de enfermagem. radiologia, a gente também, ele principalmente trabalha muito com os técnicos de radiologia porque precisa de raio-x no intraoperatório dele. Isso. Ou então o profissional que leva um material específico, que precisa de um conhecimento técnico específico e que nem é uma pessoa que tem uma formação médica, ou, aliás, na área da saúde. Às vezes é uma pessoa, pode ser um engenheiro e ele atua no hospital também, porque aquele equipamento precisa de um conhecimento específico da engenharia. Então, é muito mais complexo, é muito mais amplo, tem muito mais... Pessoal da TI que ajuda a gente também, nos computadores, no sistema, tudo. Tudo, assim, é uma indústria mesmo. O hospital, para funcionar, são muitas profissões e cada um vai fazendo seu tijolinho e ajudando a gente a construir aí o bem-estar e o melhor para o paciente, né? Bom, eu falei do X certo. O X certo, na verdade, é uma brincadeira que nós médicos fazemos. Eu acho que todo mundo faz isso. Não é o X salada, é o X certo. O X é porque assim, quando você vai fazer a sua inscrição para prova, para prestar a prova de especialidade, você tem que fazer o X naquilo que você deseja vai fazer. prestar, Então ela fez o X em anestesia e eu fiz o X em cirurgia geral. Acontece que assim, toda profissão... Ele vai dizer que é fácil fazer anestesia. Toda profissão é o que ele acha, tem né? seu bônus. Porque ele me vê lá sentada, né? Toda profissão tem seu bônus e tem seu ônus. Então, o que é o bônus dela, para mim, é o ônus. E o que é o bônus para mim, para ela é o ônus. Eu jamais abriria a barriga de... não. Então, exatamente. Não, esse negócio de cirurgia não é comigo não. Eu para dar um ponto demoro meia hora. Eu falo que ela fez o X certo porque assim, ela é mulher, dificilmente ela iria ficar de pé muito tempo. Assim, tem mulheres que ficam, não é nenhum sem preconceito, comer, nada disso. sem fazer xixi. Mas vai de cada um. Às vezes o perfil da pessoa de tem querer mulheres ficar mais cirurgiãs tranquila. maravilhosas. Sim, Mas eu quis preservar as minhas varizes, né? Ficar um pouquinho mais tranquila. Aí ele disse que eu fiz o X certo, mas... Aí o pessoal pensa que anestesista, só fica no iPad, só fica lendo, estudando, tomando café. Mas isso é uma coisa importante falar também de X certo, porque assim... Mas é verdade, a gente fica mesmo. Tem colegas que depois de um certo tempo na carreira, na profissão,
até porque a gente está passando por alguns momentos difíceis na medicina, que às vezes até se arrependem do X que fizeram lá no início e trocam de especialidade. A gente conhece vários que já trocaram de especialidade, Sim, né? E que também não é um demérito, porque a pessoa pode sim, com certeza. mudar. A vida é assim, né? E querer melhorar a sua qualidade de vida naquilo que ela acha que vai ser E bom se para ela. encontrar naquilo que ela E gosta. fiquem de olho no próximo vídeo que eu vou falar um pouco sobre a minha urologia. Nos vemos em breve. E eu sobre anestesia. Até já.